e eu estava preparando uma palavra de uma forma diferente, lendo a Bíblia e ali verificando algo para trazer para os irmãos. Já fiz isso, mas não é o habitual. Quando de repente eu ouvi uma palavra, algo muito forte que veio no meu espírito, não é nos meus ouvidos, ela vem dentro de mim. E essa palavra disse o seguinte, ela falou, a igreja precisa voltar a ser leprosa. A igreja precisa voltar a ser leprosa, ter lepra. Eu confesso que não entendi, mas na hora Deus me deu 2 textos bíblicos e foi muito claro. Ele disse: leia esses 2 textos. Então, para que você entenda o porquê nós precisamos voltar a ser leprosos, o que parece muito forte, mas depois ficou muito claro, né, o tipo de lepra que Deus está falando e o que Deus está querendo. É muito importante que você preste muita atenção, você que está em casa, porque o que nós temos hoje é uma feijoada. Todos os dias a palavra tem sido muito forte, pelo menos eu tenho sentido de forma muito forte. E quando eu falo, meu Deus, que palavra boa, vou meditar nela por muito tempo, Deus manda uma outra, e Deus manda uma outra, porque Deus é muito rico, a riqueza de Deus é enorme. E como a gente não tem capacidade para discernir tudo isso, então é tudo obra dele, é obra do Espírito Santo. Então é imprescindível que você leia comigo Levítico no capítulo 14, que fala sobre a lepra. Precisamos entender sobre a lepra segundo o padrão bíblico. E se eu fosse dar um tema para essa palavra, seria a lepra e a igreja, ou a lepra e a noiva. Então, eu acredito que os textos vão aparecer hoje, né? Então vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer os versículos aqui, para você poder acompanhar comigo na sua casa. Eu vou lendo versículo por versículo, e se der eu vou falando alguma coisinha nos versículos, tá bom? Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, ou seja, no dia que ele não tiver mais lepra. Será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial. A lepra nunca poderia ser tratada dentro do arraial, porque ela contaminaria todo mundo. Então o sacerdote sai para fora do arraial para examinar aquele que se encontrava leproso e que agora afirma que não tem mais. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar. Agora Deus começa a dizer o que Ele quer que faça com aquele que diz que não é mais leproso e está curado. É preciso fazer uma oferta. E é muito trabalhoso o que Deus pede para fazer, muito trabalhoso. Ele diz: 2 aves vivas e limpas. Limpa significa, não poderia ser uma ave que não se possa comer, tinha que ser aves que poderiam ser comidas, aves limpas. Pau de cedro e estofo carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se imole uma ave, então são 2 aves, pega uma ave num vaso de barro, sobre águas correntes. 2 aves, uma tem que ser imolada, picada em pedacinho, que nem frango a passarinho, num vaso de barro, em águas correntes, tá ok? Tomará a ave viva, porque uma ficou viva, e o pau de cedro, e o estofo carmesim e o isopo,
e os molhará no sangue da ave que foi picada, que foi imolada sobre águas correntes, ok? Então temos aqui que nem um pincel com o sangue, tá ok? Como se fosse um pincel. E sobre aquele que há de purificar-se a lepra, aspargirá 7 vezes então, ou seja, pintará ele 7 vezes, e o declarará limpo. Olha bem que trabalhoso que é. E soltará a ave viva para campo aberto. Uma é morta, tirado o sangue, picado ela num vaso, em água corrente, o sangue é pego, colocado no isopo, pintado 7 vezes na pessoa, e a ave viva solta-se em campo aberto. Aquele que tem de se purificar, lavará as vestes, depois ele tem que lavar a sua roupa, raspará todo o seu pelo, banhar-se-á com água, e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda, da sua casa, por 7 dias. Ao 7º dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba, as sobrancelhas, rapará todo o pelo, lavará suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No 8º dia, tomará, olha bem, não acabou ainda, agora ele vai começar a fazer a oferta. No 8º dia, uma oferta de sacrifício ele terá que fazer. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, o que custa caro, uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3 dízimas de 1 efa de flor de farinha, para a oferta de manjares, amassada com azeite, e separadamente 1 cestário de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se, e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda da congregação. Tomará 1 dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa, e o cestário de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote. O sacerdote é quem vai usufruir desta oferta, porque são coisas santíssimas. O sacerdote tomará o sangue da oferta pela culpa, não é mais o da ave, agora é o da oferta, que eles levaram lá, daquele animal. E olha que complicado que é. E porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também tomará do cestário de azeite e derramará na palma da mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspargirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Complicado, né? Em cima do sangue da oferta pela culpa, o restante do azeite que está na mão do sacerdote, pô-lo sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Então, o sacerdote fará a oferta pelo pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, da sua lepra. Depois imolará o holocausto e oferecerá como oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Se você ler um pouco mais, você vai ver o que vai ter que fazer com a casa dele.
A casa dele, eu vou explicar daqui a pouquinho o que é feito com a casa daquele que tinha lepra. Mas antes eu preciso explicar para você o que era um leproso. Tudo isso tinha que ser feito com o leproso, para que ele fosse considerado limpo. Era um trabalho muito difícil. Talvez você possa dizer: puxa vida, quanto tempo levaria para fazer isso? Mas ninguém era curado da lepra. Era um trabalho muito pouco feito. Não havia registros em Israel de alguém que fosse curado da lepra, um registro que ficasse na Bíblia registrado: esse foi curado. Não no tempo da lei. Quem era o leproso? E agora eu quero que você entenda bem o que era um leproso nos tempos de Jesus. É muito forte, porque aí você vai começar a entender, e a visão que Deus estava me dando, e eu achei que eu estava assistindo The Walking Dead. Eu nunca assisti The Walking Dead, só vi a propaganda. Não tem aqueles caras que saem tudo quebrado, caindo em pedaço? É assim que é o filme? É assim que assistiu, filho? Não, também assistiu, cara? Já viu algum pedaço? Então deve ser isso. Zumbi, não é isso? Zumbi? Era mais ou menos assim. Vamos lá. Não tinha classe social. A lepra não escolhe pessoas. Atinge ricos, pobres, religiosos, ateus, judeus e samaritanos. A lepra não escolhe ninguém. Quando ela vem, ela vem. A lepra era tida como o mal máximo do seu tempo. Excluía o indivíduo da sua família, excluía o indivíduo do seu trabalho, tirava ele da sua religião e de tudo o que ele amava. Não havia desgraça maior do que ficar leproso. Se você ficasse leproso e tivesse há pouco tempo a tua esposa tivesse um filho, você não veria o seu filho. Você não veria seu filho crescer. Se você tivesse se casado há pouco tempo e pegou lepra, você perderia a sua esposa. Ninguém mais olharia para você, você não poderia olhar mais as pessoas face a face, ninguém mais te conheceria. A lepra, ela começa com um vermelhidão. Depois ela vira uma ferida que fica para dentro da carne. Em seguida, ela começa a apodrecer algumas partes do corpo. Uma das primeiras partes do corpo que cai é o nariz. Então o nariz vai começando a cair os pedaços, até ficar só 2 buracos. Ela vai prosseguindo e ela atinge o céu da boca. E o céu da boca é comido. Não bastasse, o próximo passo, ela come a língua. Então o leproso vai perdendo a habilidade da fala. Letras, consoantes, que são linguodentais, não podem mais ser faladas, porque não há mais céu da boca, e a língua já caiu. Então, os leprosos em determinados estágios não conseguem mais falar. E para não ficar muito feio, não tem remédio, não tem bálsamo, não tem nada que tira essa dor. É colocado faixas, tecidos onde a lepra está comendo. Esses tecidos na Bíblia são chamados de trapos de imundícia. O trapo de imundícia era para cobrir a lepra e era usado como absorvente que as mulheres jogavam fora e não podiam ter contato. É o mesmo tipo de tecido feito de linho, uma gaze nos dias de hoje. A outra parte que começava a cair eram as orelhas.
Então ficava um ser desfigurado, com 2 buracos no nariz, com a boca, os lábios começam a cair em seguida, o céu da boca cai, a língua, quando eu falo cai, não é porque cai, é comido aos poucos. Isaías capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías está falando que todos nós, na verdade, aos olhos da verdade, somos leprosos. Leprosos. Eu vou repetir, Isaías 64:6 diz: mas todos nós somos como o imundo, como o leproso, todas as nossas justiças são como trapos de imundícia, o pano que envolve a lepra. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Todos nós. Esta é a dura verdade sobre nós. Ao olharmos o espelho da verdade, o que veríamos de nós mesmos são pessoas, ou nós olharíamos para nós e nos veríamos como pessoas leprosas, com esse tipo de lepra. O leproso não conseguia mais falar, mas a coisa ficava insustentável para o leproso, porque depois dele perder todas essas coisas, ele começava a perder os dedos dos pés e os dedos das mãos, começavam a dissolver, e ele ia perdendo. E ao cair os dedos das mãos, acontecia algo muito terrível. Ao cair a língua, ele não sentia mais paladar. Ao cair o céu da boca, ele começa a ter dificuldades para comer e para beber. Mas tem uma coisa, é que quando cai às suas mãos, ele não consegue nem mesmo colocar os trapos de imundícia. Então um leproso precisa de ajuda, e ninguém podia ajudá-lo. Ninguém. Ele está perdido, ninguém pode socorrê-lo. Se a sua mulher for viva, não pode ir socorrê-lo. E com os dedos já todos, como se estivesse derretido, ele não consegue mais colocar as faixas sobre si. É levado para fora da cidade, é abandonado. O que nos remete até a crucificação de Cristo. Jesus não pôde ser crucificado na cidade, como o leproso foi levado para fora da cidade, no Gólgota. E ninguém podia ajudá-lo, ninguém podia fazer nada por ele, porque a sentença de morte já estava dada, assim como é dada para um leproso. Então a gente começa a entender a misericórdia que Jesus tinha sobre os leprosos. E Jesus nunca teve dificuldade de abraçar os leprosos. E depois nós vamos entrar no texto principal, que é sobre Jesus e os 10 leprosos. O leproso tinha que ficar fora da cidade, mas ele precisava pelo menos pegar esmola. Mas ninguém conseguia chegar perto de um leproso com medo, nem para dar esmola. Então o leproso saía pelas ruas onde ele podia, e ele gritava: imundo, imundo. E as pessoas deixavam coisas caídas no chão para que eles pudessem pegar, ou levavam até fora da cidade onde eles estavam e jogavam lá, para que eles comessem como animais, porque o dinheiro que viesse na mão do leproso não podia passar para outra pessoa. Tem uma coisa sobre a casa do leproso: a lepra também entrava na casa e fixava-se nas paredes. E nesse texto que a gente leu sobre a lepra, Deus fala assim: quando eu castigar o povo, essas nações com lepra, verifiquem bem as casas.
Se você chegar na casa e a casa tiver um fungo verde ou avermelhado, e você perceber que o reboque da casa começa a ser comido, chame o sacerdote, e ele vai fechar essa casa por uma semana. Se ao voltar depois de uma semana, é a continuidade do texto que nós lemos, estiver aumentada a quantidade de bactéria, não tinha nome de bactéria, mas tiver aumentado a lepra na parede, é necessário que se retire os tijolos e levem para fora da cidade. Arranquem o reboque e os tijolos e levem para fora da cidade. Passado-se o tempo, construa novamente e reboque novamente, mas se voltar a lepra na parede, então a casa tem que ser destruída. Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. A lepra tem tanta coisa, amados, mas tem tanta coisa, que muitas vezes nós olhávamos para a lepra e dizia: a lepra é uma maldição. E Jesus também se fez maldição. Você vai começar a enxergar coisas que até então você não enxergava. Mas esse ainda não é o ponto. Ainda não é. Aquela casa teria que ser totalmente destruída e todos os tijolos levados embora e colocados fora da cidade. A condição da cura da lepra é praticamente zero. E quando ela acontecia, se é que acontecia, a lei exigia a apresentação ao sacerdote, que usaria tudo o que nós lemos: 2 aves, sacrifica uma, solta a outra, pega o sangue, passa no corpo 7 vezes, espera uma semana, sacrifica um animal, pega o sangue, faz a oferta, são 2 animais, pega, faz o sacrifício, pega a oferta de farinha, pega a oferta de azeite e coloca na orelha, e tudo aquilo que você viu. Esse processo era muito demorado. Agora então você vai conseguir entender a história dos 10 leprosos. Lucas 17, versículo 11 ao 19. Quero dizer para os irmãos que tudo isso Deus falou comigo hoje de manhã. E Deus falando comigo isso hoje de manhã, eu fui procurar para ver se o que Ele estava falando para mim era verdade, ou que se Ele estivesse falando comigo, eu sei que era verdade, mas se era Ele que estava falando comigo, esta era. Falei: meu Deus, meu coração não pode ter capacidade de uma situação dessa, é o Senhor que está falando comigo, então eu vou retirar, eu vou guardar tempo para pesquisar, para ver se o que o Senhor tem falado comigo é verdade. E tudo que eu escrevi, eu fui tentando ver depois que era realmente verdade aquilo que Deus estava falando. Então você consegue entender Lucas 17, versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos. E foi aí que Jesus falou para mim: a igreja precisa voltar a ser leprosa. Meu Deus, como isso é forte. E os leprosos ficaram longe e gritavam dizendo: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Então você imagina toda essa situação que eu falei para vocês. E ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrem-se ao sacerdote, para que o sacerdote faça tudo aquilo que você viu eu lendo para você aqui hoje. E aconteceu que eles obedeceram e foram, e enquanto estavam no caminho, foram purificados da lepra. A lepra não foi purificada imediatamente, mas por uma ação de fé. E Deus está falando com a igreja precisa viver mais na dimensão da fé dos leprosos.
A igreja, nós precisamos viver mais nessa dimensão, que quando a palavra diz uma coisa, nós queremos que ela se cumpra imediatamente, e nem sempre é assim. Às vezes Deus manda alguma coisa, Deus dá uma ordem, Deus fala que vai fazer, Deus fala que vai agir, mas é no caminho que acontece. E a igreja dos dias de hoje se tornou imediatista. Nós somos a igreja da bênção imediata. Nós somos a igreja daquele que diz assim: olha, esse negócio do dízimo, por exemplo, não é verdade, porque todas as vezes que eu vou dizimar, eu sou provado e dá tudo errado na minha vida. É no caminho de ser dizimista que a pessoa, que o poder é manifesto na vida da pessoa. Mas nós queremos as coisas imediatamente, e se elas não acontecem imediatamente, nós não acreditamos mais. Nós oramos para que Deus possa salvar a vida de alguém, nós oramos para que Deus possa curar a vida de alguém, e às vezes é pelo caminho, e às vezes nem acontece. Mas nós queremos as coisas imediatamente, de acordo com a nossa vontade. A igreja precisa voltar a ter o comportamento dos leprosos que gritam: Jesus, tem compaixão de nós. E a igreja parou de clamar: Jesus, tem compaixão de nós. E agora a igreja começa a fazer músicas para ela. E nós, ao invés de louvarmos ao Senhor, estamos cantando: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Nós não clamamos mais para Jesus, nós não conseguimos nos enxergar como leprosos, nós nos enxergamos como a primazia da criação de Deus, como a coisa mais maravilhosa do mundo. E ainda que Deus olhe para nós e nos enxergue assim, não é assim que nós deveríamos nos enxergar, é como leprosos que nós deveríamos nos enxergar, porque é assim que a palavra ensina. Mas o verdadeiro evangelho, ele não é agradável. O verdadeiro evangelho só vai ser agradável no dia que Jesus voltar, e aqueles que subirem, e aqueles que verem o Rei da Glória, e aqueles que vão com Ele, vão falar: valeu a pena. Mas enquanto estivermos esperando das coisas desse mundo, a palavra diz que somos os mais miseráveis de todos os homens. É no caminho. Claro que Deus pode fazer imediatamente, mas é no caminho. A igreja precisa se postar, eu e você precisamos ver realmente quem somos, e olharmos para o espelho da verdade, e ver que nós não somos nada, absolutamente nada. E os leprosos sabiam que não eram nada, e porque sabiam que não eram nada, clamavam ao Senhor: tem misericórdia de nós. Mas a igreja hoje canta para si e pede para Deus cantar para ela também. Não é a igreja que canta para Deus, é Deus que está cantando para a igreja. A igreja precisa voltar a ser leprosa para poder ser curada. Então começa a fazer sentido. No caminho eles foram purificados, mas um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. O samaritano era odiado pelos judeus. Os judeus, quando faziam a sua oração 6 horas da tarde, oravam para Deus dizendo: Deus, obrigado, porque, entre outras coisas que eu não vou falar, Deus, obrigado porque não sou samaritano. Deus, mata os samaritanos, fere os samaritanos. Esta era a oração dos judeus, porque acreditavam que Deus tinha prazer em fazer o mal para os samaritanos. Aquela mulher no poço, ela disse: Senhor, por que o Senhor está falando comigo? O Senhor é judeu, eu sou samaritana. Jesus disse: ah, mulher, se você soubesse quem é que te fala,
Oh mulher, eu deixei tudo para vir falar com você, sendo você samaritana, tendo você 6 maridos. Ah, Jesus veio para os leprosos. Aquela mulher era uma leprosa moral e Jesus estava com ela. E quando ela recebe a palavra, ela diz assim: eu vou anunciar para todo mundo, porque esse homem falou tudo a meu respeito. Ou seja, ela disse: eu concordo com tudo o que ele disse a meu respeito. Ele era samaritano. A lepra não fazia distinção. Agora sabe o que tinha no meio desses leprosos? No meio desses leprosos haviam judeus, no meio desses leprosos poderiam haver religiosos, nesse meio desses leprosos, samaritanos, ricos e pobres. E você sabe uma coisa que a igreja precisa voltar a fazer e entender, é que sendo leprosa, ou é o Senhor Jesus que cuida dela, ou cada um tem que cuidar do outro, porque o leproso menos infectado é o único que poderia cuidar daquele que está mais infectado. E isso está dizendo para a igreja: igreja, aquele que está de pé, olhe para que não caia e ajude os que estão caídos. A igreja precisa voltar a ser leprosa, tem que voltar. A igreja tem que entender isso, que ninguém será por nós. Como leprosos nós seremos jogados de lado, deixados para trás. O mundo não gosta da gente, a Rede Globo não gosta da gente. Ela gosta de casamentos de homossexuais, ela gosta de aborto, ela não gosta da gente. E ela interfere no mundo junto com outras tantas. Eles não gostam da gente, eles não gostam do modelo de família, pai, mãe, filhos. O mundo não gosta. E eles nos deixarão para longe, para fora do arraial deles, porque a igreja para eles é leprosa. Nós fedemos para eles, nós somos podres. E se nós não cuidarmos uns dos outros, quem cuidará? Deus diz para mim: a igreja precisa voltar a ser como o grupo de leprosos, e um aprender a cuidar do outro, e nós massacramos uns aos outros. O maior prazer de um crente é falar mal de outro crente. E Deus nos chamou para que, como os leprosos, aqueles que ainda têm os dedos possam colocar as faixas daqueles que não têm os dedos, até o dia que o Filho de Deus possa dizer: anda pelo caminho e ser limpo. Os leprosos ensinam para a igreja que nós precisamos amar e respeitar uns aos outros, que nós precisamos aprender a valorizar os outros, ainda que eles estejam cheios de defeitos, e os defeitos são as chagas, são as feridas, mas todos nós ficaremos assim, porque não há um leproso que, se não for curado pelo Filho de Deus, que não vai passar pelas mesmas dores dos outros. São 10 leprosos, 9 estão curados e vão se apresentar ao sacerdote e vão levar as suas ofertas, porque para eles o mais importante, isso fala sobre a igreja, muitos o mais importante é ser curado, para muitos na igreja o mais importante é voltar a uma vida de prosperidade no mundo, mas para um isso não era mais importante, e ele quebrou o protocolo para ir até o Senhor, e chegar aos pés do Senhor e adorar o que Deus está dizendo. São esses que ficarão com ele. Eu não estou dizendo que é isso, porque tem textos na Bíblia que dá outra impressão.
Mas quando eu vejo esse texto, e ele fala que 10 no meio dos leprosos, só um foi salvo. Será que no meio da igreja só 10% será salvo? Será que é isso? Será que de todos aqueles que fazem parte, que dizem que fazem parte da igreja de Cristo, será que só 10% será salvo? Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Não é mais uma questão de cura, é uma questão de quem é salvo. O salvo se prostra, o salvo adora. O salvo está mais compromissado em adorar o Senhor do que mostrar para esse mundo que Ele está bem. Mas a igreja de hoje quer mostrar para o mundo que ela está bem, que Deus é um Deus que dá carros, que Deus é um Deus que dá essas coisas. Só 10%. Jesus cura 10 leprosos, só um volta, e era samaritano, estava fora do contexto. Jesus disse: as meretrizes e cobradores de impostos entrarão no reino dos céus primeiro do que vós. Falou isso para os religiosos. Os judeus odiavam tanto os samaritanos, como eu já disse, que 6 horas da tarde eles levantavam a voz e se direcionavam para Samaria para amaldiçoar os samaritanos, acreditando que com isso estava agradando a Deus. Por isso, os hipócritas fariseus queriam matar Jesus, porque Jesus interpretava a lei de forma diferente, não era igual eles interpretavam. Os judeus acreditavam que, odiando os samaritanos, que durante a história de Israel foi pedra de tropeço para Israel, estariam agradando a Deus. Mas Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 45: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Era nisso que só que eles acreditavam. Mas Jesus diz: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir a chuva sobre justos e injustos. Ao olhar o espelho da verdade, nós somos todos leprosos. Se a igreja entender que ela é leprosa, ela será tirada para fora do mundo, porque é isso que significa igreja, tirados para fora. E como leprosos seremos tirados para fora. E sabe por que nós vamos ser arrebatados? Porque Jesus virá para nos tirar para fora. Então nós começaremos a viver e amar as pessoas que estão em Cristo, independente do que eles são. Se são religiosos, se são judeus, samaritanos, saduceus, fariseus, não importa, se tem lepra, é todo mundo igual. Nada mais importa, porque agora é um só povo. E leproso precisa um do outro. É isso que Deus está falando, que a igreja, nós precisamos uns dos outros. Se nós só podemos contar uns com os outros, imagine se os leprosos começassem a se matar. Se os leprosos começassem a se matar, a se degladiarem. É só na igreja que haverá pessoas irmanadas em Cristo, com amor suficiente para tocar em cada uma.
No mundo seremos sujeira, desprezados, jogados. Mas na igreja não há lugar para orgulhoso. Nós somos todos perdidos, putrefatos sem Cristo e sem Ele destruídos. 9 leprosos foram até o sacerdote, mas um voltou por amor e gratidão ao Senhor. Um se importou mais com o amor e com a gratidão. 9 interessados na lei, 9 interessados em mostrar como estavam, mas um interessado no amor e na gratidão. O amor está acima da lei. A lei só mostra a nossa impossibilidade de agradar a Deus. O amor e a gratidão mostra o caminho e a possibilidade de chegarmos a Deus através do Filho. 9 cumpriram a lei, mas um foi salvo. A igreja é formada por leprosos que conhecem que precisam uns dos outros para viver, e que precisam ser curados pelo Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja tem que voltar a ser leprosa. Vamos louvar o Senhor. O salvo, só o salvo, sabe que acima de tudo é preciso ser grato e adorar ao Senhor. Só o salvo. O religioso não sabe. O religioso, muitos, como disse na quarta-feira, nunca mais voltarão. O salvo não consegue viver sem adorar a Deus, na sua casa, na igreja e em todo lugar. Amados, sem nenhuma arrogância da minha parte, talvez eu seja até contestado por alguns teólogos que são melhores do que eu de Bíblia, mas eu nunca ouvi na minha vida que a igreja precisa voltar a ser leprosa. Eu ouvi hoje cedo de Deus, e assim como recebi esse alimento, passo para vocês. Que a igreja volte a ser leprosa e precisar de Cristo e clamar. Esses dias mais do que nunca, a nossa oração ao dormir, ao levantar, durante o dia, o tempo todo, é esta: Jesus, Filho de Deus, tem misericórdia de mim.